Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Podem tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Meus irmãos, que alegria. Nós podemos estar falando um pouquinho do amor de Deus hoje. Ainda mais depois de um final de semana tão maravilhoso que nós tivemos aqui, né? Nós aprendemos muito a palavra de Deus em uma área muito importante que é a área conjugal, né? E quem esteve sabe como foi importante o que nós aprendemos aqui. E nós, como estamos praticando a palavra de Deus, estamos discorrendo sobre a palavra de Deus, sobre esse assunto tão importante, que é uma masculinidade realmente bíblica. Para nós não vivemos apenas como machos sobre essa terra, né? Macho qualquer animal é só nascer com o cromossomo X e Y, né? Então, macho até os animais são. Agora, homens de Deus são poucos, estão escassos no planeta Terra. Homem já está difícil de achar, né? Quanto mais homens de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, para aplicar a palavra de Deus à nossa realidade de homens. Porque através dessa realidade aplicada na nossa vida, a palavra aplicada na nossa vida, nós podemos transformar a sociedade que nós estamos inseridos. Por que a sociedade está assim? Porque nós entregamos ela de bandeja. Irmão, por que existem as ideologias prejudiciais à fé cristã? Porque nós permitimos que ela entrasse. Culpa nossa. Nós somos a maioria dentre todas as religiões do Brasil. Maioria cristã, esmagadora no Brasil. E como que pode acontecer coisas assim, se nós somos a maioria? Não é? Você já parou para pensar? Por quê? Porque nós estamos fazendo igual os católicos, irmão. Nós, quando vem perguntar para a gente, qual que é a sua religião? Eu sou evangélico, mas eu não estou indo na igreja, sou evangélico não praticante, igual católico. Eu não me alimento da palavra, eu não busco crescimento espiritual, eu não busco o que a palavra tem para mim. Na verdade, eu acredito que ela é só mais um conselho para a minha vida. Ela não é aquilo que determina como será a minha vida. Há um grande influenciador que vai dizer assim, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E muitas pessoas vão ouvir essa expressão e vão falar assim, é realidade, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí que está o grande problema, porque pequenas palavras vão mudar toda a nossa maneira de enxergar. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, ela pode conter qualquer coisa aqui, inclusive a palavra de Deus, não é verdade? Agora, quando eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela de capa a capa, ela representa o que eu tenho que aplicar na minha vida. Se a Bíblia está dizendo como Deus criou o homem, eu tenho que entender por que Ele criou e para que criou. Se Deus inspirou alguém para escrever a história de algum rei, eu tenho que entender por que aquela história foi escrita e para que ela serve para a minha vida. Simples assim. Se a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é inspirada para me direcionar e direcionar o povo de Deus a viver na terra. O grande problema é que nós estamos relativizando tudo. Nem tudo é o que parece ser. Irmão, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela já antecedeu isso aí. Quando Deus vai falar o quê? Quando a palavra de Deus vai falar o quê? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra... Tudo pode mudar, tudo pode se tornar relativo, mas a minha palavra é eterna. Então, irmão, por isso que nós temos que entender que a palavra de Deus pode mudar a nossa história. Nós entramos no campo da paternidade agora, né?
Nós vimos nas semanas anteriores que eu preciso, como pai, ganhar o coração do meu filho. Certo? E antes de eu ganhar o coração dele, eu preciso primeiro dar o meu coração. Porque é assim que as coisas funcionam. Eu primeiro dou para mim, depois receber. A palavra de Deus vai dizer, a melhor coisa é dar do que... Então primeiro eu dou e o meu filho vai saber que o meu coração é dele. O que é o meu coração? A minha vida, os meus sentimentos, todos são para ele, e para que ele possa saber que ele pertence a mim. E eu pertenço ao mundo dele. Então ele entrega o coração dele a mim. E a partir do momento que ele entrega o seu coração, eu posso aplicar a palavra de Deus, eu posso semear ali a boa palavra e posso desenvolver, ou pelo menos plantar a semente, para que ele desenvolva um caráter cristão. Agora existe uma segunda coisa para o que é importante ter o coração do nosso filho. E é justamente a segunda parte do mandato bíblico, o mandato de Deus para o homem, que é, o mandato masculino é, os irmãos aqui na frente estão afiados, os irmãos ali também estão afiados, que é cultivar e guardar. Se eu cultivo, se eu tenho o coração do meu filho, eu posso semear alguma coisa, eu posso nutri-lo com a palavra e posso desenvolver algo bom no coração dele. Agora, eu preciso cumprir o quê? A segunda parte do mandato, que é proteger o meu filho. E é isso que nós vamos falar agora, provavelmente nesse final de semana e no próximo. Ou no final de semana. Nessa quinta-feira e na próxima quinta-feira. E o que eu quero começar, irmãos, analisando com você, é o seguinte cenário. Imagine você agora. Um filho que desperta um interesse sexual pela sua irmã. E o irmão dessa irmã, esse filho desperta, esse irmão desperta o interesse sexual por ela e acaba a possuindo, no termo mais íntimo da palavra, né? E um outro irmão vem e mata esse irmão que abusou da irmã, cruelmente. Imagine você que, tempos depois, esse mesmo filho que matou, esse mesmo irmão que matou o outro, vai tentar algo contra o próprio pai. Vai tentar possuir o que o pai possui. E como consequência desse ato, ele vai perder também a sua vida de maneira muito cruel. Agora imagine o pior cenário, um outro filho surge. E ele tenta também contra o seu pai e contra o seu irmão. Você vai me dizer o quê? Que familiazinha bagunçada essa, né? Que família perturbada essa, né? Para quem conhece um pouquinho de Bíblia, já vai entender. Que família é essa que nós estamos nos referindo? É a família de Davi. O famoso rei Davi possui esse problemão na sua família. E a Bíblia ela faz questão de mostrar esse problema, porque você vai ver o decorrer da história bíblica não escondendo as imperfeições da casa do rei Davi. Que se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13 e versículo 14, você vai encontrar lá uma característica que Davi tinha. 1 Samuel 13 e 14, tem uma coisa interessante lá que está escrito. Desse mesmo Davi que tinha essa casa que eu vou te dizer. Olha só o que a palavra vai dizer. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu
coração. E já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que Samuel está falando para Saul, que Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração, conforme a vontade do Senhor. E esse homem foi pai desse povo aqui. Um irmão que tem relações sexuais com a própria irmã, meia-irmã, mas ainda irmã. Um filho que mata o outro filho, um filho que tenta roubar o poder do próprio pai, o reino do próprio pai, depois acaba sendo morto, e lá na frente um outro filho que tenta também usurpar o trono do pai e do irmão, e acaba todo aquele imbróglio que você sabe, que você pode ler na palavra de Deus, que acaba sendo a coroação do rei Salomão. Mas além disso, irmão, nós temos outros casos. Não fica só aí não. Nós vamos ter os filhos de Jacó, que odiavam o seu irmão José. Não é isso que a Bíblia vai falar? Eles vão tentar matar José, e não vão conseguir matar José. O que eles vão fazer? Vão jogar José numa cisterna e vão vender. Porque é melhor obter lucro do que matar e não obter lucro nenhum. Eles não venderam José porque eles eram bonzinhos. Eles venderam José porque era uma oportunidade melhor. E isso é um homem que foi chamado por Deus. Mas tem mais casos, você acha que parou por aí? Sacerdote Eli, com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. A palavra de Deus vai ser categórica em dizer que Ofni e Finéias faziam e cometiam, como sacerdotes, cometiam pecados sexuais terríveis à vista de todo o povo de Israel, não era escondido. Além de serem corrompidos e roubarem para si as melhores partes do sacrifício, partes que eram dedicadas ao Senhor. Filhos do sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Mas você acha que para por aí? Tem mais exemplo ainda. Os filhos de Samuel. Opa, mas Samuel é bom? Os filhos de Samuel eram tão corrompidos, irmãos, que os líderes de Israel vão pedir para Samuel: arranja para a gente um rei, porque a gente não vai querer ser governado pelos seus filhos são corruptos. Tem muito mais casos, irmãos, de filhos terríveis que a Bíblia vai mencionar. Casos tão grotescos, tão terríveis, que a gente vai ficar de queixo caído. Como é que pode esses homens falarem que são homens de Deus e terem filhos dessa forma? Agora, uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que a palavra de Deus vai nos dizer que existe um motivo. Vamos pegar aqui o exemplo de Davi com seus filhos. Existe um motivo porque Davi teve filhos tão terríveis assim, que fizeram tanto mal ao seu pai. Vamos ver? 1 Reis 1, capítulo 6. 1 Reis 1 e 6. Vai dizer assim a palavra de Deus: seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Aí está a chave, irmão, para você entender tudo que nós vamos ministrar aqui sobre proteger os filhos. A primeira coisa que eu preciso como pai entender, e você precisa como pai entender, é que eu preciso proteger o meu filho dele mesmo. Você precisa proteger o seu filho dele mesmo. A primeira proteção que nós temos que dar, nós temos que guardar o coração dos nossos filhos contra ele próprio. Porque o coração dele é um problema para ele. E cabe a nós, pais,
guardarmos o coração dele, para que não seja aquele que irá levar o filho para a perdição. Davi não fez isso. Davi, a palavra vai dizer, e ela, irmão, na Bíblia nada é por acaso. Porque a palavra poderia ter dito assim, de vez em quando Davi contrariava seu filho Adonias. De vez em quando Davi chamava atenção. Não, mas a Bíblia vai dizer que jamais Davi tinha chamado a atenção do seu filho. Jamais, irmão, quer dizer que em toda a vida de Davi, ele nunca repreendeu o filho, ele nunca corrigiu o filho. E o filho foi, para ele, um grande problema. Talvez se ele tivesse ajudado o filho, talvez se ele tivesse guardado o coração do filho contra os seus próprios pecados, ele teria resolvido o problema. Porque existem duas formas de nós protegermos, duas coisas que nós temos que proteger os nossos filhos. Primeiro, nós temos que proteger contra os problemas internos dele e temos que protegê-lo contra os problemas externos. Isso eu vou falar depois, vou falar agora, mas nós precisamos entender essas coisas. Vamos, então, entrar mais pormenormente na palavra de Deus e entender o que nós precisamos fazer. Nós entendemos que quando nossos filhos são pequenos, eu falo isso pelo Joaquim, a maior preocupação que nós temos é contra os perigos físicos que eles estão sujeitos, né? Um machucado, uma agressão, alguma coisa que vai ferir ele. E nós colocamos isso como nossa, nós temos que proteger isso de todas as formas. E nós acabamos focando numa área que é uma área, sim, que deve ser dada uma atenção, mas não é a área que mais deve ser dada atenção. Porque o maior problema que os filhos podem ter não são escoriações, porque machucado sara. Eu mesmo tenho um primo, que ele desde pequenininho, ele gostava de fazer uns cortes na cabeça, que a cabeça dele é cheia de remendo. A minha também é, não posso dizer muita coisa, né? Por quê, irmão? Porque mesmo que tenha sido uma queda, mesmo que tenha sido uma traquinagem, alguma coisa, um acidente, o trauma físico ele sara. A não ser que seja muito grave. Mas geralmente sara. E criança ainda por cima que tem um metabolismo que é super acelerado. Agora existe um problema que nós temos que tomar todo cuidado, porque se nós não o protegemos desse problema, ele vai se tornando maior e ele não sara, ele tem que ser tirado. Que são os problemas espirituais do nosso filho. São os maiores problemas. Nós temos que estar atento a isso. Nós temos que proteger contra os riscos espirituais. E eu quero te falar uma coisa, porque nós pensamos e nós temos essa... Você vai olhar para o Joaquim, meu filho, pequenininho, recém-nascido, 40 e poucos dias. Acho que é isso, né? Você vai falar assim, que gracinha, que vontade de morder, né? Só que nós não sabemos, eu já sei, irmão. Aquilo ali, um menininho tão bonitinho e fofinho, é um mini pecador já. E eu vou te dizer por quê, irmão. Porque tem hora, irmão, que ele não está chorando por causa que está doendo. Tem hora que ele não está chorando porque ele está com fome. Tem hora que ele está chorando, sabe por quê? Pelo prazer que é estar grudado no TT. Né? Porque ele quer ter o seu prazer satisfeito. E o que ele vai fazer? Ele vai chorar. E tem hora que você sabe que ele não está chorando. Porque mesmo pequenininho desse jeito, tem hora que sabe que é manha. Ai, mas não é, irmão. Eu já vi esse piá chorando. E já vi ele fazendo manha. Quando ele chora, chega a escorrer a lagrimazinha dos olhos, assim. E abre aquele bocão. Agora, quando ele está fazendo manha, ele chora bem devagarzinho, bem fraquinho, assim. E eu falo assim, piazinho, piazinho. Espera você crescer um pouquinho, eu vou te corrigir esse pecado teu aí.
Porque se não fosse isso, irmão, o salmista Davi não tinha escrito o Salmo 51, verso 5. O que está dizendo lá? Alguém quer ler aí para nós? 51 e 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós aprendemos final de semana aqui, porque a visão que nós temos desse versículo é o quê? Minha mãe me concedeu em pecado porque eu fui concedido através do sexo, sendo que o sexo é um mandado de Deus para nós. Então, se o sexo não é pecado, o que ele está dizendo? Que o pecado ele já vem em mim quando eu começo a respirar, meu querido. O pecado é algo genético nosso, né? Espiritualmente falando. Então, nós nascemos no pecado. Nós nascemos pecadores. Mas, graças ao poderoso sangue de Cristo, quando nós o encontramos com Ele, nossos pecados são lavados e nós somos purificados do pecado. Mas você lembra que eu falei que o coração é o problema da criança, ou a solução para o problema da criança. E tudo se encontra no coração. Tudo se encontra no coração. Olha, vamos observar aqui, nós vamos ler bastante a Bíblia. E o livro que mais fala sobre essa questão é o livro de Provérbios, irmão. Então nós vamos lá. Provérbios, capítulo 22 e 15. Para você entender que não é a história da carochinha que eu estou falando. E a gente pensa assim, não, é que ele está dizendo, é uma opinião, não, é a palavra de Deus. Provérbios 22, 15. Vou deixar você ler, para você falar aqui. Que não sou eu que estou falando, inventando abobrinha. Ali está dizendo a tolice, a minha versão está dizendo a insensatez. Alguma outra está dizendo diferente? Estutícia. Alguém está dizendo outra coisa, fala essas características? Irmão, você sabe o que o sábio está querendo dizer? A malandragem está no teu filho desde pequeno. Só que tem um jeito de você tirar ela. E ele vai falar ali, ó, qual que é o jeito. Então não pense que teu filho é um santo. Nunca pense isso. Pense que ele, assim como nós, adultos, precisamos de correção da parte do nosso Pai Celestial, ele também precisa dessa correção. E isso é a proteção que você dá para seu filho. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso. E a base para que o seu filho possa ser protegido não é outra senão a obediência. Como que o meu filho vai estar protegido? A partir do momento que o pai garantirá a proteção e o filho passa a obedecê-lo. Vamos estudar a Bíblia aqui. Efésios 6:1. Mostra para nós aí, Gustavo. Gustavo, quando chegar numa parte importante, eu quero que você deixe aberto aí um PowerPoint, alguma coisa, você vai escrever, anotar para os irmãos poder ver o que eu vou falar, alguns tópicos, entendeu? Você me ajuda aí, tenho certeza que Deus vai te abençoar e te honrar. Eu te dou um toque na hora que for para escrever. O que o Provérbios 6:1 vai dizer? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é a base para que o filho possa ser protegido e bem-sucedido é obediência. Irmãos, e aqui eu não estou falando daquele filho que já é também, né? A gente depois de adulto, a gente também obedece ao nosso Pai eterno. Mas aqui eu estou falando do filho, aquele filho que mora junto com os pais. Se você está sobre a autoridade do seu pai, você tem que entender que para você ser bem-sucedido na vida, isso deve estar cravado na sua mente. Gênesis 18. Vamos ler a Bíblia. Nós vamos ver a promessa de um Deus justo, um Deus fiel, eterno, sabe por excelência, falando a um dos seus amigos, né? Porque Abraão é chamado de tantas coisas, uma característica que ele é chamado é pai da fé, né? Então, se tem alguém que sabe falar sobre paternidade, é Abraão, né? Se ele é pai da fé. Diz assim a palavra de Deus: porque eu o escolhi
para que ordene aos seus 18, 19. Aí fica difícil dos irmãos achar, né? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus e à sua casa depois dela, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Importante, né? Não é importante isso? Deus está falando que Ele escolheu por quê? Por que Deus escolheu? Para que dá uma sugestão para o filho? Para que dá uma opinião para o filho? Não, para que ordene seus filhos. Porque até uma idade é possível ordenar os filhos, depois de uma idade já não é possível mais, a gente sugere, né? Mas Deus está falando ali, a ordem para que seu filho venha a desenvolver e andar no caminho do Senhor, desenvolver uma fé genuína e andar nos caminhos do Senhor. E o que Deus está pedindo a Abraão é justamente que ele exerça autoridade no seu lar. Porque, irmão, quem dá ordem é uma autoridade, não é? Se a pessoa não é uma autoridade na minha vida, quem ele se atreve, quem que ele pensa que ele é para ficar dando ordem para mim? Eu recebo ordem do meu superior. Eu lembro quando eu trabalhava e eu estava no banco, eu recebia a ordem de um superior, uma pessoa que tinha autoridade. Autoridade para quê? Se eu não obedecesse ele, mandava embora. Simples assim, essa era a autoridade dele. Nós tínhamos um lema que era assim: manda quem pode, obedece quem tem carnê. Não obedece não para ver, manda embora, não tem dinheiro para pagar as contas. E daí já viu. Prudência. Essa é a lei da sobrevivência, né? E é isso que Deus quer que nós venhamos a exercer como os pais, a autoridade sobre os nossos filhos. Agora, existe uma maneira certa de exercer essa autoridade. E para terminar essa parte, eu quero que você leia comigo, para você entender que os nossos filhos são um problema para Ele. E é necessário que nós, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos, os protejamos do primeiro e talvez principal problema que ele vem enfrentar na sua infância, que é ele mesmo. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se nós não governarmos, se nós não mandarmos, se nós não tivermos autoridade sobre o nosso filho, irmão, eles vão se mandar. Porque uma pessoa sem autoridade, ele vira autoridade para si. Simples assim. Sai fazendo o que ele quer. Só que tem um problema. Olha o que vai dizer. O que o nosso coração é? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente, quem poderá entendê-lo? Você acha que ele está colocando aí que é só o coração dos adultos? Que é só o coração de quem já é mais velho? Só o coração de quem casou? Só o coração de quem está trabalhando? Não, irmão. Coração do homem. A partir do momento que nasce é homem. Já é concebido é homem. Homem de humanidade. É um ser humano. E a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração é um problema. O nosso coração, ele não pode nos governar. Quem nos governa é a autoridade que nós temos. E a autoridade que nós temos, nós, adultos, é Deus. Nossos filhos, quem é a autoridade sobre eles? Nós. Essa é a realidade. Então, se eu tenho uma autoridade vinda do céu para me reter, para me colocar nos eixos, no prumo, e eu a obedeço, e essa autoridade é Deus e a sua palavra, então eu, como pai, dentro do meu lar, eu represento Deus e a palavra para o meu filho. Consegue entender por que você é importante no seu lar, pai? Porque você é uma representação do que Deus é para nós, para o seu filho. Você é uma representação do que a palavra de Deus é para nós, para o seu filho. Só que às vezes o seu filho é pequeno demais, ele não consegue pegar a Bíblia e ler.
entender. Então quem tem que fazer? Você. É você, pai, que aqui está. Isso é proteger o seu filho. Proteger do maior de todos os inimigos, de todos os homens. Não é só da criança, é meu e seu também, irmão. O maior de todos os inimigos não é o diabo já foi vencido. O maior de todos os inimigos que nós temos somos nós mesmos, eu e você. E você acha que de uma criança é diferente? Pega uma criança, irmão, de 5 anos e deixa ela sem governo para você ver o que vai virar. Solta no mercado. Solta num lugar público, que você vai ver que vai virar o banzé que dá. Que não tem autoridade, que não tenha uma pessoa que limite ela, que coloque regras sobre a vida dela, que faça ela seguir ordens. Solta para você ver o que vai virar. Provérbios 29, 17, vai dizer assim: corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Essa palavra de Deus é uma verdade. Corrija seu filho, para que você tenha descanso depois. Conheço muitas histórias, irmãos, muitas histórias, de pais, de mães que não corrigiram seus filhos. Tiveram descansos no momento da criação dos filhos. Certo? Porque corrigir e proteger o filho não é uma tarefa fácil, não. Nem falar que quem gosta, ninguém gosta, não, irmão. É difícil. Às vezes é complexo para nós e nós não queremos fazer. Então é muito melhor você fingir que nada está acontecendo e deixar. Você vai ter descanso agora. Só que depois, o resto da sua vida você vai sofrer. O que o sábio está falando? Corrige primeiro, para que depois você tenha descanso. Não o contrário. Não tenha descanso para que depois corrija, porque depois não tem como corrigir mais. Quantos irmãos, quantos pais, claro que isso acontece também com pais que corrigem, mas numa bem menor do que os pais que não corrigem, mas pais que não corrigem, não protegem os seus filhos do mal. O que vai acontecer com eles depois? Os filhos começam a dar muita dor de cabeça para os pais. Irmão, e pai é o seguinte, o filho pode ser ruim do jeito que for, o pai e a mãe vão se preocupar. E daí? Teve descanso lá quando estava de boa, lá quando estava criancinha, quando estava na hora da criação, agora está esquentando a cabeça. Não valeu a pena. Não vale a pena. Vamos lá, vamos continuar lendo a palavra. Para que a gente proteja os nossos filhos, nós temos que entender que Deus nos deu a autoridade sobre eles, certo? Só que essa autoridade, ela tem que ser exercida com uma coisa muito importante, chamado autocontrole. Pai, você não é um pitbull na tua casa. Porque pitbull, depois que pega, só Jesus Cristo para fazer largar. Você não é isso. Você é um ser humano. Você é. E nós que estamos aqui ainda temos um nível a mais ainda, porque nós somos crentes em Jesus. E por sermos crentes, nós produzimos frutos, ou o fruto do, não o fruto da carne. Então nós não somos iracundos, ou somos? Maldizentes? Não somos. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Lembra Efésios 6:1 que nós lemos? Filhos, obedeçam aos seus pais porque isso é justo? Anda um pouquinho mais, você vai ver uma coisa interessante. O versículo 4 do capítulo 6. Quem achou aí? Leia para nós. Esse dia uma irmã perguntou para mim sobre isso aqui, eu já não veio. Eu falei para ela, vem porque você vai aprender hoje. Pode ler quem achou. Efésios 6:4. Um pai, irmão, pode provocar a ira no filho de várias formas. Só que a maneira mais comum de se provocar a ira de um filho é com a própria ira do pai.
o pai está tão irado com determinadas atitudes do filho que ele vai provocar a ira do filho mesmo. E a palavra de Deus está falando, não provoque a ira do seu filho. Mas crie-os com disciplina e na admoestação do Senhor. Você entende, irmão, que ali está tendo um contraponto? A ira do homem não condiz com a disciplina do Senhor? São coisas extremamente opostas. Porque quando você coloca o mais, está falando assim, ó, mais quer dizer que não é, né? Que é o contrário, que tem alguma coisa que descaracteriza aquilo ali. Você não cria o seu filho dessa forma, mas crie da maneira certa. Não crie da maneira errada, crie da maneira certa. Não suscite a ira. Não faça o seu filho se irar contra você, contra as injustiças que você comete contra ele, muitas vezes. Mas discipline-os na palavra. Discipline-os conforme a vontade do nosso Senhor. São coisas diferentes do que Paulo está falando. Agora lá, meu querido irmão. Existem duas maneiras, irmãos, de nós protegermos os nossos filhos contra o problema interno deles. A primeira é o castigo físico. E a segunda, a repreensão verbal. Duas formas básicas e simples que todos nós conhecemos, mas às vezes não conseguimos aplicá-la. Deus nos deu autoridade, mas Ele quer que a nossa autoridade seja exercida com autocontrole. Não é isso que Deus está falando ali? Não é isso que a palavra de Deus está falando? Olha, os filhos, vocês têm que obedecer aos pais. Só que pais, não provoquem a ira dos filhos. Saiba que a tua autoridade tem que estar dentro alinhada com a palavra. E nós vamos entender que à luz da palavra de Deus, essa autoridade, essa proteção que nós devemos exercer dos nossos filhos, contra eles mesmos, contra o pecado deles mesmos, ela tem duas formas para ser exercida: repreensão verbal e castigo físico. E vamos começar pelo castigo físico, que é o que vocês mais gostam, né? Vamos ler alguns versículos para que a gente entenda que a palavra de Deus ela é clara em dizer isso. E aí eu vou tentar te mostrar como isso deve ser feito. Não vou dizer que a gente vai ser perfeito em todas as vezes, irmão. Não é isso. Mas pelo menos a gente coloca luz sobre isso. Vamos ler alguns versículos? Em Provérbios mesmo. Provérbios 23, 13 e 14. 23, 13 e 14. Quero que você leia comigo. Mas quanto mais rápido, melhor. Provérbios 23, 13 e 14. Quem achou, leia. (14) Não, o 13 e o 14. Você leu o 14? Olha só o que está dizendo. Você vai castigar o teu filho com vara e vai livrar ele do quê, irmão? Você está protegendo teu filho ou não está? Você acha que isso é uma proteção suficiente? É a mesma coisa, irmão. É tudo, vai chegar o rei mesmo na criança. Ela é a Almeida aqui, a Almeida que é essa aí? Corrigida? Fiel? Almeida, né, irmão? 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque se a castigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Primeiro, você vai corrigir fisicamente seu filho. Castigá-lo fisicamente, ele não vai morrer por causa disso. E outra, você vai estar fazendo um favor para ele. Você vai estar evitando que ele vá para o inferno. Porque se você detém a palavra de Deus,
você sabe como discipliná-lo. Se você não sabia, hoje eu vou tentar te ensinar. Um pouquinho mais para frente. Provérbios 29, 15. 29, 15. A vara dá o quê? Disciplina, mas a versão dele tem uma palavra interessante. Sabedoria. Irmão, que maravilha chegar uma pessoa falar para o teu filho, adolescente, 14, 15 anos de idade, uma pessoa vir falar para você, olha, eu quero dar o parabéns para você, teu filho ou a tua filha, uma pessoa inteligente. Isso não é bom de se ouvir para um pai? Você já fala assim, fui eu que eduquei, né? Mas a palavra está dizendo, tem como fazer isso. Como? Castigo físico, irmão. Entendeu? Provérbios 13 e 24. Vamos ler bastante aqui para você entender. Por quê, irmão? Porque se você ler a Bíblia, eu acredito que você vai começar a desassociar o que o mundo está querendo pregar hoje com a verdade. Porque se a Bíblia é a verdade, e estão falando que isso que a Bíblia está falando é errado, então estão pregando mentira aí. Provérbios 13, 24. Rapaz, espera aí, vamos tirar para o ímpar. Leia, Zaqueu, você não leu nenhuma vez ainda. Deixa, irmão. Se eu não castigo fisicamente o meu filho quando ele erra, quer dizer que eu estou praticando um ato de amor? É isso que a Bíblia está falando? De ódio. Ódio, irmão, é um dos últimos estágios da ira. Depois do ódio vem o desprezo. Ele só não é pior que o desprezo. E tudo isso está relacionado ao pecado da ira. Eu odeio o meu filho, a ponto de não me importar com a disciplina dele. Que grave, né? E é isso mesmo, irmão. Sabe por quê? Eu vou repetir de novo. Dá trabalho corrigir os filhos. Dá trabalho proteger os filhos. Dá muito trabalho. Você que é pai, você sabe como dá trabalho fazer isso. E como é ruim você fazer isso. Mas você está amando o seu filho. Você está protegendo o seu filho. E Deus vai te recompensar dando um filho maravilhoso para você quando você assim faz. Estamos juntos aí, Gustavo? Me ajuda aí naquele negócio que eu te pedi? Eu vou falando aqui, você pode escrever assim, você está no PowerPoint aí? Escrever um título assim bonito, assim, ó. Castigo físico. Eu espero você. Problema não. Bem bonito, grandão. Isso, aumenta essa letra aí. Castigo físico, coloca aí. Olha lá, castigo. Isso. Castigo físico. Não tem problema de acentuação não, pode fazer sem acento mesmo, tá? Vai. Como que você deve fazer isso? Como, irmão? Como que você vai fazer isso? Tem uma maneira certa de fazer. Lembra que a palavra de Deus vai falar que pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Coloca limite em nós para não abusarmos da nossa autoridade. Não tem um crime chamado abuso de autoridade? Tem um crime, né? Abuso de autoridade. Tem gente que comete crime com o filho. Mas vamos fazer da maneira certa, irmão? Primeira coisa que você deve fazer. Procure sempre, ao corrigir o seu filho, privacidade. Tem gente, irmão, que gosta de... Eu não sei se é o pai, eu não sei se ele está muito irado, muito bravo, que quer corrigir o filho na frente de todo mundo. Isso é extremamente... Coloca assim, ó. Procure um lugar de privacidade. Ou procure privacidade, só isso. Tem gente, irmão, que quer mostrar para todo mundo que ele é um pai que eu bato mesmo. Eu sou pai raiz.
Eu quero é mostrar para todo mundo que aqui o macho sou eu. E você está constrangendo o seu filho, que é para você proteger. Você não está batendo nele porque você gosta de bater. Nem porque você é obrigado a bater. Você está corrigindo ele porque você ama ele e você quer o melhor para ele. Então você deve procurar um local privado para você fazer isso. Não exponha o seu filho ao vexatório. Para que ele não se envergonhe. Teu filho, isso não é motivo de ele se envergonhar. Tem um motivo de você corrigir seu filho. Segundo, torne a ofensa dele conhecida. Torne a ofensa conhecida. O que é isso, irmão? Chame o seu filho para um lugar particular. E aponte para ele os erros que ele cometeu. Filho, o pai vai te corrigir hoje. Porque você roubou o carrinho do seu amigo. Porque você mentiu, porque você falou palavrão, porque você fez alguma coisa. O pai vai te corrigir por causa disso. Entendeu? Primeiro, chama ele em particular. Mostra para ele por que ele está sofrendo aquele castigo. Terceiro, exija que a ofensa seja reconhecida. O pai está te batendo por causa disso. E o pai te falou várias vezes que não é para você fazer isso. E você fez, não fez? Fez ou não fez? Sim, pai, eu fiz. E o pai já te falou quantas vezes para você não fazer? E ele vai estar lá, né? Eu não vou fazer mais, pai, não prometo, eu prometo. Filho, por causa disso. O pai já te falou para não fazer. O pai te ensinou como é que faz. E você fez errado. Depois que você, além de tornar a ofensa conhecida, torne também a repreensão. O pai, não sei, o método vai usar, vamos pegar a vara, uma varinha. Qualquer varinha que você tiver, não pega uma vara de rosa, né? Coisa de rosa, que você vai matar a criança. A correção, irmão, ela tem que ser o suficiente para que o filho sinta, só que também não pode ser demais também para que deixe hematomas no seu filho. Você tem que medir a sua força. Lembra do autocontrole? Lembra? Levantar vergão dessa grossura nas costas do menino, vai adiantar alguma coisa? Não. Ele vai sentir, vai. Às vezes você vai bater, o pai tem a mão pesada, né? Uma mãozona pesada, dá pra... Às vezes você vai usar a Havaiana, às vezes a propaganda de graça da Havaiana, uma vara, uma cinta. Você não vai matar o seu filho, não é essa. 2 cintadas, 2 varadas, 2 palmadas, porque você fez isso, meu filho. E ele tem que reconhecer que ele errou. Ele tem que saber pelo que ele está apanhando, ele tem que responder. Ele tem que responder. Por isso que você tem que ter o coração do seu filho. E por último, uma coisa que pode ser difícil, porque naquele momento o pai, ele também está arrasado, ele não queria fazer aquilo. O pai que ama o filho, ele não queria fazer aquilo. Então agora é o momento de você, primeiro, consola o teu filho. Ó, filho, o pai já te falou várias vezes, bateu, está chorando, o filho quer ver a tua cara, não vai querer às vezes, né? Você vai chamar ele, filho, o pai faz isso porque o pai te ama. Ele não vai entender. Naquele momento, não. E o pai vê muita coisa em você. Isso que você fez foi errado, mas você não vai fazer mais. Eu tenho certeza que você vai mudar a partir de hoje. Console e encoraje seu filho. E por último, repita quantas vezes for necessário. Repetição, irmão. O filho vai errar de novo. A não ser que ele já aprendeu a lição, não vai fazer mais, né? Ele vai errar de novo, você vai de novo, chama no lugar secreto, chama no quarto, fala para ele, filho,
Desobedeceu o pai de novo. Agora tem uma coisa muito interessante, irmão, que eu preciso que você entenda. Porque personalidade da criança não pode ser confundido com desobediência. Tem criança que ela é muito virada no giraia, está entendendo? Ela é ligada no 380, irmão, mas isso não é desobediência, ele é daquele jeito, você conhece teu filho. Olha para você ver como é que é. Os professores, irmãos, os professores das escolas estão forçando a gente a fazer coisas com os nossos filhos que nós não deveríamos fazer. Por isso que a gente tem que, às vezes, contrariar. Porque, às vezes, a criança, ela é criança, irmão, ela é criança. Às vezes, a criança tem energia. Criança de Jesus tem energia para gastar, né? Tem aquele corinho, tem ali hino. E o que o professor vai falar? Tem que fazer consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, porque tem que tomar Ritalina, tem que dopar o filho, não tem que dopar nada, irmão. Na nossa época, que nós éramos crianças, não tinha psicólogo. O psicólogo lá era, né? E nós sarava. Curava problema psicológico, que é uma beleza. Você não lembrava. Hoje você quer resolver problema de desobediência com psicólogo, pecado com psicólogo, tudo é psicólogo. E nada contra, tem minha esposa que é psicóloga, eu não, né? Eu já falei para ela, a gente tá misturando muitas coisas. Tem coisa que a gente tem que tirar, porque é errado, é erro, falta de disciplina, falta de correção. E a gente precisa fazer isso. Estou me gravando aí, vamos colocar depois na internet, vamos falar com o pastor. A lei hoje vai falar para a gente não fazer isso, irmão. E a gente vai ficar com medo de fazer isso. Só que a palavra vai dizer que aquele que não corrige o filho odeia ele. Então o que você prefere? Fazer uma coisa, praticar uma mentira, para que a sociedade, para que você seja o politicamente correto, ou executar uma verdade na tua casa e ter o seu filho para o resto da sua vida, um filho com caráter irrepreensível? O que é melhor? Ser o politicamente correto hoje? Consegue entender, irmão, isso? Você não pode nunca corrigir o seu filho por causa do traço de personalidade que ele tem. Na minha casa nós somos em 2. Meu irmão é diferente de mim. Agora, porque eu sou de um jeito, o meu irmão é de outro, a personalidade é de outra. Só para o meu irmão ser diferente de mim, por ele ser o mais novo, ele tem que apanhar para ser diferente? Você acha que ele tem? Não. Então entenda isso. Ele tem que ser corrigido fisicamente, irmão. Quando você avisou para ele o que é errado fazer, ele fez por vontade própria. Filho, não é para pegar esse copo. E o filho vai lá e puf no copo, ainda quebra. O que o pai falou? Não era para pegar, pai. Eu pego mesmo, você não me manda. Secreto. O teu pai te vê no secreto. E o tempo já foi. Repreensão verbal. A segunda forma de proteger os nossos filhos. Repreensão verbal, irmão, é o exercício da autoridade. É uma coisa muito interessante, porque isso significa exercer o papel de pai. Eu vou falar isso na próxima ministração que nós vamos fazer. Mas uma coisa muito importante, isso eu quero que vocês gravem na mente de vocês. Pai é pai. Coloca isso na tua mente, irmão. Pai não é amigo. Porque amigo é aquele que, vamos colocar na linguagem, amigo é aquele que assume os BO junto, entendeu? É aquele que apronta e apronta junto.
Você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. Você pode brincar com o teu filho, você pode estar com ele, se divertir com ele, mas ele tem que saber que você é pai. Você é autoridade sobre a vida dele. Tem muito pai que quer, eu sou amiguinho do meu filho. Muito pai e muita mãe, né? Eu sou amiguinho do meu filho, eu e minha filha somos brother. Tem aí no mundo, mães solteiras e tal, eu e minha filha saímos aí para curtir as baladas junto. Sem vergonha isso é. Sem vergonha isso, falta de cinta. Você não é amigo do seu filho. Deus não te chamou para ser amigo do seu filho, porque senão ele tinha te falado, você tem que ser amigo do seu filho. A palavra de Deus está dizendo, não, você é pai, e pai exerce autoridade. E se você for pai de verdade, você às vezes nem precisa falar, com um olhar o teu filho já sabe o que você está querendo dizer. E você sabe por quê, irmão? Porque você conseguiu ganhar o coração do seu filho. Não é a questão que aquilo que a gente, antigamente, tinha tanto medo do pai, que se o pai olhasse torto, você quase o filho fazia necessidade na calça. Isso é terrorismo psicológico, irmão. Isso não é ganhar o coração do filho. Isso é ser carrasco do filho. Isso não é legal, isso não é bom. Pode ter parecido bom na época, até porque os nossos pais tinham é o que tem para hoje, né? Mas, irmão, você tem que ganhar o coração do seu filho e exercer sobre ele a autoridade. Ele tem que saber que você é autoridade. Não pelo tamanho que você é. Eu sou maior que meu filho, então eu tenho que bater nele. Não. Meu filho tem que reconhecer em mim uma pessoa de autoridade sobre ele. Irmão, acho que vai dar tempo. Coloca para mim, Gustavo, 1 Samuel 2:22. Rapidinho para nós lermos. 1 Samuel 2:22. Olha o que vai dizer. Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Próximo. E disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Próximo. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Próximo. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas, se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha que interessante. A gente não sabe o porquê esses filhos não escutavam a voz do pai. Mas sabe o que significa? Ele não tinha autoridade na casa. Rapidinho. A gente não sabe quem que é a senhora Eli. A Bíblia não fala quem que é. A mãe dos meninos. A esposa de Eli. A gente não sabe qual que era a relação dela com os filhos e com o marido. Às vezes, essa mulher, podia ter morrido cedo. Ou colocava os filhos contra o pai, que é o erro mais absurdo que possa existir na face da terra. Não se joga pai contra filho, ou não, filho contra o pai, nem contra a mãe. Não se joga, nunca. A gente não sabe. A gente não sabe também se eles não obedeciam Eli, porque Eli era atarefado demais com o seu ofício, e não dava atenção para os seus filhos. E quando ele foi corrigir, como a própria palavra vai falar, eles não deram nem moral para o pai. O certo é que esses meninos não ouviam a voz de seu pai. E por não ouvir a voz do pai, Deus prometeu que exterminaria da face da terra a descendência de Eli. E ele cumpriu. Não é por causa de Eli, é por causa dos filhos de Eli. Deus vai falar assim, Deus vai falar para ele, Eli, tua descendência será tirada do sacerdócio, será dizimada da face da terra. E Deus vai tirar, por causa da desobediência dos filhos, porque os filhos não obedeceram ao pai, porque o pai falou. O pai falou, não falou? A Bíblia está falando. Só que os filhos não deram a mínima para o pai. O motivo, a gente não sabe. Provavelmente ele não era a autoridade
Era autoridade para Israel, mas dentro da casa ele não era. O que esse pai podia ter feito? Quando os filhos começaram a fazer errado, vocês não servem para ser sacerdote. Vocês não vão exercer mais, e ainda é o seguinte, chega aqui que nós vamos chegar no secreto agora. Porque isso, irmão, o filho não decide, vou pecar agora, só porque deu vontade. Ele vai pecando, vai aumentando. Você acha que eles começaram já de pequenininho, falar, rapaz, a oportunidade que eu tenho ali, tem uma mulherzinha ali que eu achei legal, bacana, eu vou pegar ela, eu vou fazer as coisas com ela. Não, irmão, eles começaram desobedecendo, mentindo, falando as coisas, e o pai não se ligou, porque às vezes o pai não estava em casa, a mãe não ajudou, e todo esse problema. Mas esse homem teve uns filhos terríveis na sua casa. A gente tem que entender, irmão, que a gente deve ser firme com os nossos filhos. Você não precisa ser amiguinho do seu filho. Não precisa. Você precisa ser o pai que ele precisa ter. Quando o seu filho não te obedece pelo que você fala, pela autoridade, exerça a autoridade. Por isso que existe o castigo físico e ele é bíblico. Porque às vezes você vai falar com o teu filho e ele vai falar que ele vai fazer igual os filhos de Eli fizeram. Só que aí o Eli, vamos colocar entre aspas, o Eli aí, o pai negligente, ele vai às vezes só ameaçar. O pai vai te bater. Ou o pai vai te pegar. E fica. Ameaça 1, 2, 3 vezes, não faz nada. O filho vai falar assim, esse pai é um bobão. E como eu sei que ele só fala e não faz, eu vou fazer. Porque a estutice está ligada ao coração da criança. Porque a malandragem está ligada no coração do teu filho, dos nossos filhos. Você vai pensar que não, mas está. E a gente vai tirar isso, porque a gente vai criar filhos conforme a palavra de Deus. Nós não vamos espancar os nossos filhos de maneira nenhuma, porque nós temos autocontrole. Nós vamos corrigir, para que ele saiba que nós representamos Deus e a palavra dele lá dentro da nossa casa. E eles vão ver em nós aquilo que nós aborrecemos. Consegue entender? Aquilo que nós aborrecemos, eles vão ver a gente não praticando aquilo. Eu não vou mentir. Se eu mentir, eu vou... Bom, deixa para a próxima semana isso aí. Já está, extrapolei o horário. Entenda isso, irmão, por favor. Entenda isso, que o seu filho, ele pode ser bonitinho, maravilhosinho, cheirosinho, tudo de inho que você pensar. Só que ele também é pecadorzinho, malandrinho, sem vergonhinha. E você tem o dever, biblicamente falando, do pai que aqui está. E eu vou te mostrar como ajudar a sua esposa, porque às vezes a sua esposa está tentando educar a casa sozinho e você está sendo negligente na próxima semana. Amém? Obrigado, viu? Tem muita coisa para falar. Mas vamos deixar para a semana que vem. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu quero só dar alguns avisos para vocês. Semana que vem, dia 5 de maio. O que tem dia 5 de maio antes? O que tem dia 5 de maio? O que tem dia 5 de maio? O que tem dia 5 de maio, Pamela? Tem alguma coisa 5 de maio? Hã? Tem? O que é? De quem? Então nós vamos ter aqui, irmãos, um culto em ações de graça pela passagem de aniversário do irmão Anderson Dias. Anderson Dias Pontes Afonso. Será na quinta-feira mesmo, irmãos. Nós vamos fazer aqui na quinta-feira. É mais fácil para que os irmãos compareçam, porque final de semana temos notado que é complicado os nossos irmãos estarem juntos aqui, né, pelos seus afazeres, e nós não queremos provocar isso, queremos que todos estejam aqui. E eu quero convidar você, nós vamos estar aqui celebrando a Deus pela passagem de mais um ano de vida dele. 45 anos já. Olha que bênção, hein? E ainda produtivo, com toda essa idade, o Abner. Tá vendo? Como é que Deus é bom? Brincadeira, não é tudo isso não. É um pouquinho menos, uns 3, 4 anos a menos só.
Então vem, irmãos. Acho que ele nem estava sabendo disso, não estava mesmo, porque não falei para ninguém. Nós vamos aqui agradecer a Deus, prestar louvores a Deus pela vida dele. Conto com todos vocês. Vamos começar às 20 horas mesmo, por ser um dia de semana, né? E, pastor, por que você não vai fazer no sábado? Porque sábado é Santa Ceia. Por que você não vai fazer no domingo? Porque domingo é Santa Ceia nas congregações. Eu quero todos os nossos irmãos aqui. Todos os nossos irmãos, todos os nossos obreiros. A Bíblia fala que a gente deve honra a quem merece honra, né? A quem honra, honra. Eu acredito que é bom. Né, João? Até você vai estar aqui, né, João? Olha só. O João tinha um compromisso lá nos Gideões, não vai desmarcar. Se ele desmarcar, como ele com cozido. Aqui, assado. Brincadeira, não sei se vai ter compromisso, não. Mas vem, irmãos. 5 de maio, a próxima quinta-feira, às 20 horas. Culto em ação de graça aqui, pela vida do pastor Anderson Dias. O pregador já está até... Só falta eu avisar ele, mas já está decidido já. Vou avisar ele só e depois a gente divulga aí nas redes sociais. Amém?